Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael me perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que essas verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar cantando o refrão do Salmo. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Solta a voz, canta isso. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Meus queridos irmãos e irmãs aqui presentes, quem reza conosco também nos acompanhando por toda a TV Canção Nova, pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Antes disso, deixa eu acolher a nossa cantora. Vem cá, fala o seu nome para quem está aqui, para quem está em casa, te conhecer melhor. Eu me chamo Vitória Régia, sou do 2º ano de juniorato, estou morando aqui em Cachoeira Paulista. E é original de? Eu sou original do Ceará, sou de Aquiraz. Original é boa, né? Melhor dizer oriunda, né? Uma salva de Natural. palmas, né, Vitória? Bem-vinda, Vitória. Obrigada, Ainda padre. não tem nada gravado para a gente ouvir na sua bela voz, mas, pelo que eu saiba, né? Mas logo vai ainda ter, não. se Deus quiser. Amém, padre. Deus abençoe. Obrigado. Amém, obrigado. Agora sim, né? Não dei nem boa tarde para a cantora, esqueci, mas ainda está em tempo, né? Não tinha dado. Meus irmãos, hoje nós celebramos São Bartolomeu, que você já aprendeu, que é irmão gêmeo de Natanael, é isso? Não, já tem gente concordando, você está dormindo? São a mesma pessoa, o mesmo apóstolo. Gente, a gente tem muito para aprender com esse homem. Em primeiro lugar, a gente sempre pode aprender com alguém, né? Eu me recordo quando eu era seminarista que um padre que nos formava no seminário dizia assim: olha, você pode aprender o que fazer com um bom padre e você pode aprender o que não fazer com um padre talvez que não esteja vivendo bem alguma coisa no seu ministério. Então, os erros dos apóstolos também nos ensinam. E aqui eu não vejo nem erro, porque veja bem, eu não vejo que foi um erro, ele foi sincero, né? Só que nem sempre a sua sinceridade, nem sempre a sua verdade é a verdade, né? Porque tem gente que diz assim: eu digo a verdade. Primeira pergunta que eu digo: qual verdade você diz? Porque na maioria das vezes a gente diz a nossa verdade. Ou você pode dizer como Jesus: eu sou a verdade, o caminho, a vida. Eu acho que não, né? Menos, né? Só Jesus é a verdade. Então, claro, a gente conhece a objetividade da verdade na revelação, no dogma, obviamente. Mas às vezes, na nossa vida, nós temos uma mania de achar que somos verdadeiros e saímos detonando todo mundo. Só que Santo Agostinho dizia que a verdade sem caridade, ela não é um remédio, ela é um veneno. A verdade sem humildade, ela é um veneno.
Quanta gente verdadeira que diz a coisa certa na hora errada. Eu vou dizer para você, eu trabalhei e trabalho com formação há muito tempo. Às vezes você está formando uma pessoa, e se você diz uma coisa certa na hora errada, ao invés de ajudar, você atrapalha a pessoa. Então, o primeiro ponto que eu já quero colocar: questionemos a nossa sinceridade. Por quê? Porque a nossa sinceridade, muitas vezes, ela está baseada em preconceitos. Por quê? Porque Natanael, ele tinha um preconceito. Ou Bartolomeu, são a mesma pessoa, como você já aprendeu com o padre. Ele já tinha definido o que Jesus não era, antes de conhecer Jesus. Olha que Filipe, o seu amigo, fez uma bonita apresentação. Natanael, vem ver aquele de quem Moisés, os profetas falaram. Não é uma apresentação bonita? Ou seja, o Messias, o esperado. Até então Natanael estava concordando. A hora que falou Jesus de Nazaré. Da onde? Ah, Nazaré. Mas de lá vai vir o Messias? Esse é trouxa. Eu acho que o Evangelho não escreveu tudo que eles conversaram, não, né? Se era um amigo, entre amigos, tem essas coisas. Esse é besta, rapaz. Que Nazaré não tem nada de bom. Então veja bem, a verdade dele estava manchada pela sua falta de compreensão das coisas. Por quê? Porque a nossa visão é muito curta, é muito pequena. E mais uma vez eu digo, aqui eu não estou falando da verdade dogma, da verdade revelação. A verdade, Jesus é Deus, Ele veio e morreu na cruz, os dogmas morais, não. A vida moral, né, os dogmas da fé, isso é uma verdade objetiva. Só que muitas vezes a maneira que a gente interpreta as pessoas é marcada por uma sinceridade hipócrita, que é uma verdade que nos beneficia. Eu sou verdadeiro até o momento que convém a mim. Eu falo o que eu penso, e às vezes nesse de ser verdadeiro, de falar o que eu penso, eu saio machucando um monte de gente. Eu saio julgando e condenando as pessoas. Veja bem, Natanael definiu o que Jesus não poderia ser. Ele colocou Deus numa caixinha do preconceito e falou: daí não vem nada de bom, esse cara não pode agir na minha vida. E Jesus foi obrigado a apelar para a carismaticidade, né? Já usou uma palavra de ciência. Natanael, você estava debaixo da figueira, te vi lá. O que Natanael estava fazendo debaixo da figueira? Eu acho que não era coisa boa, não. Quando você era adolescente, tua mãe não falava para você: eu te vi lá na rua, hein, menino? Me contaram o que você estava fazendo lá na praça. Eu era um adolescente danado, eu ouvi isso muitas vezes. Talvez você era um anjinho, né? Olha que cara de anjinho de quem está do seu lado aí, ó. Essa pessoa nunca deu trabalho para a mãe, olha só. Essas senhoras bonitas aí eram, né? As vós todas falam com o neto como se nunca tivesse dado trabalho, não tivesse feito nada de errado. É que a sua mãe não está mais aqui para eu perguntar para ela, né? Mas você também deu trabalho, tenho certeza. Natanael, lá debaixo da figueira eu te vi. Ou seja, Jesus teve que usar um dom espiritual ali, uma revelação, para aquele preconceituoso que se achava o verdadeiro, o sincerão, o que veio para ser o martelo dos hereges, baixar a bola e falar: opa, aqui diante de mim tem alguém maior, deixa eu baixar minha bolinha aqui. Às vezes diante de Deus eu e você agimos como Natanael. Nós definimos o que Deus não é, o que Deus não pode fazer. Deus não pode me curar, padre, porque eu sou muito pecador. Nossa, o seu pecado é muito forte, né? Capaz de matar Deus, né? Capaz de vencer Deus, né? É o diabo, padre, é o diabo na minha vida. O diabo, muito forte esse diabo. O diabo que eu conheço não é tão forte assim, não. Na minha vida ele não é tão forte assim, não. A gente vai definindo: Deus não pode salvar minha família, Deus não pode me libertar desse vício, Deus não pode me curar de tal coisa. A gente vai definindo Deus na caixinha do nosso acho, do nosso achismo, dos nossos preconceitos. E vamos, como Natanael, definindo as pessoas. A gente já define, a gente vê um padre e fala: não, aquele lá não pode ser um padre bom. E talvez Deus quer usar daquele padre para mudar a sua vida. Não, aquela pessoa, a gente tem a caixinha dos nossos preconceitos. Para mim um pregador tem que ser assim. Para mim um médico tem que ser assim. Para mim uma pessoa tem que ser assim. Só que Deus, Ele age através de quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Ninguém esperava que o Messias viria de Nazaré. Ninguém esperava que uma virgem pobre, Maria não era rica, não era das famílias mais proeminentes de Israel. Maria não era
funcionária do templo, ela era de uma cidadezinha esquecida no meio do nada. Mas Deus a escolheu, a Virgem Santíssima. Por quê? Porque disse São Paulo aos Coríntios que Deus escolhe o que é fraco para o mundo para confundir a sabedoria dos que se acham fortes. E às vezes a gente não vê Deus agir mais, a gente não deixa Deus agir mais, porque a gente, na nossa cabeça, limita a ação de Deus, com os nossos preconceitos. Filho, Deus trabalha do jeito que Ele quer, e através de quem Ele quer. E veja bem, às vezes aquilo que está mais te fazendo sofrer, a sua Nazaré que você quer esconder, é justamente aí que Deus está trabalhando. Através daquele limite que você não está lutando, aquela tentação, aquela coisa que te humilha, que te envergonha. Talvez é na sua Nazaré que Deus trabalha. É a partir da sua Nazaré que Ele revela a glória dEle. Lembra o que Deus disse a Paulo? 2 Coríntios 12, a partir do versículo 9. Senhor, tira esse espinho da carne que me bofeteia. E Deus respondeu a Paulo: olha, basta-te a minha graça, porque é na tua fraqueza que a minha força, o meu poder se manifesta. Só que o problema de tudo isso é o orgulho. A gente se acha bom demais, a gente acha que a gente sabe tudo, a gente acha que a gente é melhor que os outros. Então a gente não quer conviver com certas pessoas, a gente não quer ouvir certas pessoas, a gente não quer aprender daqueles que não passaram no teste dos nossos preconceitos, que não passaram no nosso crivo. E perdemos muito, porque Deus exalta os humildes e humilha os orgulhosos. Você acredita nisso? Sim ou não? Então vamos aplaudir o Senhor que faz essas coisas, que fez isso em Nossa Senhora. Ela cantou isso no Magnífica. É até bom você aplaudir, que você já acorda uns 2, 3 que está com o olho fechado ali. Sempre quando fica a dica, sempre quando o padre falar do nada, aplauda, saiba que eu estou vendo coisas que daí você não vê, tá? Aplauda ou dá um grito. Tem uns 2, 3 ali que estavam com a boca aberta. Se for dormir, disfarça, tá? Porque está filmando. Depois os padres ficam me enchendo o saco lá em casa. Eu vi umas 2 senhoras com a boca aberta babando na sua missa. Eles falam: padre não é gente, viu? Eles tem uns que mandam no grupo da casa. Eu estou aqui na missa no final saindo, só vejo no grupo da casa. Alguém aberto, babando, a boca aberta, babando. Então segura a onda aí. Combinado? Você me ajuda aí a manter esse irmão do seu lado aí? Se ele quiser meditar, que medite com o olho aberto, tá? Que essa hora com o olho fechado é um risco que eu não quero correr. Mas você sabe, Natanael chegou já metendo o pé na jaca, sim ou não? Mas teve um cara fantástico nessa situação aqui. Sou fã dele. Sabe quem é? Filipe, o seu amigo dele. O amigo dele, perdão. Está vendo? O seu sono até atrapalhou minhas ideias, né? Por quê? Porque Filipe fez uma introdução bela, né? Vem aqui ver aquele de quem o Messias, de quem o Moisés falou, os profetas falou. Imagina, talvez ele veio no caminho repetindo o que ele ia falar, né? Moisés falou, os profetas falou, eu vou falar assim para Filipe, ou vou falar assim para Natanael, ele vai gostar. Aí de repente Natanael já jogou um balde de água fria. Vai vir coisa boa de Nazaré, rapaz. Tem gente assim, né? Você se prepara, você vai dar um conselho para a pessoa. A gente que é padre sofre também, não é só você mãe de adolescente não, tá? Você prepara, fala uma coisa para a pessoa teológica, de repente a pessoa esvazia, joga pelo ralo tudo que você falou. Mas o que Filipe fez? Ele entrou numa discussão teológica com Natanael? Ele fez um vídeo falando assim: não, o que ele falou está errado, ele é um herege. Ele fez um react no Instagram, no TikTok, e chamou os católicos que são católicos mesmo, os outros não são. Foi isso que ele fez? É o que todo mundo está fazendo hoje em dia, né? O pessoal está vivendo de curtida por aí, né? Não, sabe o que ele fez? Uma das coisas mais lindas, e que o Padre Jonas Abib, nosso pai fundador, passou a vida inteira tentando nos ensinar na Canção Nova. Sabe o que ele fez? Não falou nada, só falou assim: venha ver, vem ver, vem se encontrar com ele. Por quê? O Padre Jonas sempre nos ensinou, mais do que argumentos, mais do que uma retórica lisa, bonita, que tem argumentação, dedução hipotética, que tem tudo para chegar na compreensão das pessoas. Vocês precisam, meus filhos, ele falava, levar as pessoas a um encontro pessoal com Jesus Cristo. Ia adiantar ele ficar
debatendo ali, gente? Pelo pouquinho que nós vimos Natanael falar, nós já percebemos que o bicho era cabeça dura, né? Me perdoe, São Bartolomeu, São Natanael, que celebra o Senhor hoje, mas o Senhor era cabeça dura. Era ou não era? E adiantaria entrar numa discussão? Porque tem gente que não quer ouvir você, ela quer provar que ela está certa. Então ela não vai te ouvir, você pode falar, você está perdendo tempo. Não se explique para quem não quer te entender. Porque quem quer te entender não vai te criticar, vai te perguntar, o que você quis dizer? Explicar demais tem hora que só esvazia. Mas ele só falou, vem aqui, vem conhecer esse rapazinho de Nazaré que você está desprezando. E Jesus já chapuletou ele no caminho, né? Quando você estava lá na figueira eu te vi. Mais uma vez eu digo, eu não sei o que esse cara estava apontando debaixo dessa figueira. Não está escrito no Evangelho, não tem definição teológica. Alguns padres, como São João Crisóstomo, Agostinho, São Cipriano, fizeram alguns comentários, mas eu desconfio que não era coisa boa. Eu desconfio. E não ri não, que todo mundo tem a sua figueira, tá? Jesus estiver na figueira, debaixo da figueira também. Claro, a figueira pode representar um pecado, mas pode representar aquela madrugada que você acorda chorando, triste, que ninguém te vê, que você está lá no banheiro, que você está desanimado, que você não sabe onde vai arranjar dinheiro para pagar aquela conta. Ali Jesus te vê. Naquele momento, Natanael não se sentiu acusado, porque se ele se sentisse acusado, ele não teria a resposta, a reação que ele teve, não é verdade? Ele se sentiu, em primeiro lugar, admirado, se sentiu assim visitado por Deus, e ele exclamou, tu és o Filho de Deus. Tão forte que foi essa expressão, essa palavra de ciência, essa revelação carismática que Jesus teve. Mas Filipe, voltando ao assunto, ainda depois de chegar na figueira, ele foi fantástico. Ele simplesmente falou, vem e vê. Sabe o que eu tenho percebido? Existem momentos, filhos, que a gente tem que chegar e dizer assim, olha, adore o Santíssimo, Jesus está vivo na Eucaristia, é o corpo, sangue, alma, divindade, o catecismo diz isso, o documento tal diz aquilo. Tem momentos que você tem que fazer isso. Mas, presta atenção, tem momentos nos quais você tem que levar a pessoa diante do Santíssimo e deixar lá. Vem aqui 5 minutos, vem aqui 10 minutos, se ajoelha aqui. Por quê? Porque ali a pessoa, ela vai fazer a experiência. E tem pessoas, gente, que estando no lugar, no ambiente, diante de Jesus, você não precisa explicar mais nada. As coisas simplesmente acontecem. O Espírito Santo dá um entendimento espiritual para aquela pessoa. Você sabe que isso acontece muito em lugares santos, né? Eu tenho a oportunidade de 2 vezes por ano conduzir peregrinações. E o ano passado, o ano retrasado na verdade, eu fui a San Giovanni Rotondo, onde está o corpo, né, boa parte incorrupto, do São Padre Pio de Pietrelcina. Quem conhece São Padre Pio? Levanta a mão. É um santo fantástico, eu gosto muito. Quem não conhece, procure conhecer. E não aconteceu comigo, na verdade, esse fato que eu vou contar. Aconteceu com outro grupo de outro irmão padre que foi lá. Nós fomos lá em São Padre Pio de Pietrelcina. Padre Pio tinha dons místicos muito fortes, né? E depois fomos lá na caverna onde apareceu São Miguel Arcanjo, no Monte Gargano. Eu presidi a missa nesses 2 lugares, foi bem bonito. E conta esse padre amigo meu, que tinha no grupo dele, é sempre assim, os grupos da gente, não acha que quem vai com a gente para a peregrinação, dá um pouquinho mais de retorno na minha voz aqui, por gentileza, no front, não acha que quem vai em peregrinação é só gente da igreja, só beata, né? Não, cai de paraquedas uns malucos lá, e é esses que tem que vir mesmo, porque Deus é para esses. Eu gosto de maluco, porque eu entendo bem, já fui maluco, continuo, estou melhorando, né? Eu já fui drogado, já fui viciado, um monte de coisa antes de conhecer a Deus, já contei minha história várias vezes pela Canção Nova. Então quem sou eu para julgar alguém que não conhece Deus, né? Alguém que vem da história que eu vim, com droga, com coma por causa de droga na adolescência, tanta coisa. E diz a história que foi a esposa, várias esposas e casais, e o marido, né? Vários casais. E tinha um casal cuja esposa era muito católica, muito devota de Padre Pio, e o marido era muito cético, era um empresário bem sucedido, mas aquele cara ateu, e à toa também, além de ser ateu, né? Muito ateu, não acreditava em Deus, não ia à missa, não fazia o nome do pai, não ia nem em casamento, porque não gostava de entrar muito na igreja, ou quando ia era forçado, tipo da filha, ele teve que ir. Aquele cara, sabe, um cara snob, um cara inteligente, mas aquela pessoa, sabe aquela pessoa que não era agradável, apesar de ter muitas posses, muitos bens.
E a esposa rezando por ele. Você já viu aquele ditado que santo de casa não faz milagre, né? Quanto mais ela rezava, parece que pior ele ficava. E o padre amigo que conduziu essa peregrinação com essa figura, eu não estava, como eu disse, nessa, já peguei outras figuras, mas não esse homem, falou assim que ele já tinha desistido. Porque, modéstia à parte, nós padres somos muito preparados também. Nós estudamos quase 10 anos para ser padre. O padre, no mínimo, faz 2 faculdades, estuda um monte de língua, sabe conversar, né? Mas o homem não adiantava. O padre falou que, nossa, tudo que você falava piorava. Aí o padre falou: olha, Jesus, eu tentei, estou dando o meu melhor, mas eu entrego esse homem para ti. E não vou destruir toda a peregrinação por causa de um infeliz, um abençoado desse, né? Você entendeu o que eu falei? Um infeliz mesmo. Aí diz que chegaram no Padre Pio, e todo mundo teve a oportunidade de ficar 10 minutos ali na frente do corpo incorrupto do Padre Pio. E o padre já deixou eles lá, o homem falou: não vou entrar. Aí a mulher ficou brava com ele, não sei qual foi a ameaça, talvez, sei lá, tem criança assistindo, né? Ameaças mais profundas. Aí diz que o homem entrou, diz que deu 10 minutos, todo mundo no ônibus e ninguém sabia onde estava o homem. 20 minutos, e lá é sul da Itália, né? Alguns jamais que assistiram muito filme, né? Falaram: aqui é o lugar da máfia, sequestraram ele. Porque tem a máfia forte lá, né? Para baixo de Nápoles ali, né? E começaram, depois de 30 minutos, alguém teve a ideia: vamos voltar lá na igreja? Aí a mulher falou: não, lá ele não está. A esposa falou. Chegaram lá, diz que ele estava ajoelhado na frente da imagem do Padre Pio, há quase 30 minutos chorando. E lá ele fez uma experiência. Ninguém falou nada, não tinha esposa, não tinha padre, não tinha ninguém. Mas ele fez a experiência. E alguma coisa aconteceu. Ele falou assim: olha, eu nunca vi esse homem, Padre Pio, mas sei lá, ele falou comigo alguma coisa. Santo, canonizado, né? Com dons místicos, em vida ele já bilocava, imagina no céu, né? Então diz que esse homem se converteu, entrou para a igreja, começou a participar, e se tornou um grande benfeitor da paróquia, da diocese, e hoje é um homem de Deus. Você está entendendo? Então, quando você leva uma pessoa, né, diante do Santíssimo, ou diante de uma imagem, diante de um lugar sagrado, tem vezes que você não vai precisar explicar. A pessoa ali tem um agir sobrenatural. Por exemplo, aqui na Canção Nova, eu acredito muito nisso. Tem um agir sobrenatural aqui. Você não percebe, mas muitas pessoas encontram a gente por aí e falam: a Canção Nova é um pedacinho do céu. E eu preciso dizer, é mesmo. Eu que moro aqui vejo milagres acontecendo todo dia. Tem um agir sobrenatural de Deus nesse lugar. Outros lugares também, um outro lugar no qual acontece muito também, milagres assim, como eu falei, aqui na Canção Nova eu já vi muitas coisas acontecendo. O Padre Jonas dizia: é um território eucarístico. Mas em Medjugorje, na Bósnia e Herzegovina, eu vou para lá conduzir uma peregrinação agora em outubro. Gente, muitos relatos, sobretudo americanos. Eu vi um documentário de um americano, cara drogado, muito doido, uma vida sexual pervertida, foi para Medjugorje. Lá, só dele estar lá, Nossa Senhora continua aparecendo lá semanalmente, né? Já estive lá, há uns 3 anos atrás. O homem que se converteu, mudou de vida, pegou todo o dinheiro que tinha, fez um documentário a Medjugorje e começou a viajar o mundo falando da mensagem de Medjugorje. Então você está entendendo a sabedoria de Natanael ali? De Filipe, perdão, que levou Natanael até Jesus e disse: vem ver. Às vezes, ao invés de ficar explicando da misericórdia, leva a pessoa para confessar com um bom sacerdote. Ela vai experimentar a misericórdia. É claro que a fundamentação racional é importante, argumentativa, mas muitas vezes a gente tem que levar as pessoas à experiência com Jesus. E você que está aqui hoje, muitas pessoas no final das missas falam assim: eu vim aqui porque eu assisto o Senhor e vim ver o Senhor. Não, você não veio me ver não. Você veio e você perdeu o seu tempo. Você tem coisa melhor para você fazer. Vai ver um artista, um jogador de futebol, vai lá ver o Cristiano Ronaldo jogar, que você ganha mais. Você veio aqui para ver Jesus. Você veio na Canção Nova para ver Jesus. Você vai à missa para ver Jesus. Ter um encontro com Jesus e levar as pessoas ao encontro com Jesus. Por quê? Porque quando Filipe levou Natanael para o seu encontro com Jesus, o milagre aconteceu. Jesus falou ao coração de Natanael.
Filipe só levou, vem ver. Isso aconteceu comigo na minha adolescência, quando eu fui no meu primeiro retiro, mesmo drogado, muito louco, e senti Jesus falando comigo, coisas que só eu sabia. Meu amigo, podia vir o cão chupando manga que eu não voltava atrás. As pessoas precisam ouvir a voz de Jesus. E eu rezo, infelizmente, nós homens somos mais duros, né? Quantas mulheres se convertem, o marido não vai para a igreja, e quando vai com aquela má vontade. Mas quando o homem geralmente escuta a voz de Deus, gente, dá até medo. Dá até medo ele querer largar a mulher para virar padre. Não pode, né? Ser casado é casado. Mas para dizer assim que ele sente um chamado, porque Jesus tem um chamado para todo mundo, para cada pessoa. Para você mulher, para você homem, ele tem uma missão que só você pode realizar. Sabe? E aí Jesus disse: antes de eu te vir, antes de você chegar aqui, quando você estava debaixo da figueira, eu te vi. Isso é bonito. Qual que é a sua figueira? Isso não consola você, saber que Jesus te vê? Quando você estava lá debaixo da figueira da sua doença, quando você estava debaixo da figueira do seu pecado, que te humilha também, quando você estava debaixo da figueira da depressão, da ansiedade, da traição que você sofreu, traição por parte de um familiar, de uma irmã, de um sócio, lá naquele pior momento, naquela madrugada onde ninguém te via, só você e as suas lágrimas, Jesus te viu. Talvez o que Natanael estava vivendo debaixo da figueira fosse tão intenso, que quando ele falou, eu te vi debaixo da figueira, Jesus falou a ele, né? Ele se sentiu tão amado, que ele na hora se abriu e falou: tu és o que eu estava esperando, tu és o Filho de Deus, tu és o esperado, nós esperávamos o Senhor há séculos. Então veja bem, Jesus hoje está dizendo para você: eu te vi debaixo da figueira. Qual que é a sua figueira? Eu te vi quando você chorou, eu te vi quando ninguém te enxergou, né? Eu te vi na sua Nazaré. Sua Nazaré, qual que é a sua Nazaré? É a sua limitação, é a sua queda, é o seu desânimo. O Papa Bento XVI dizia, olha só que interessante: o nosso conhecimento de Jesus precisa sobretudo de uma experiência viva com Jesus. Ele falou comentando esse evangelho. Na sua Nazaré, leve a sua Nazaré hoje para Jesus e deixa Jesus te dizer: eu te vejo, eu enxergo você, eu enxergo a sua dor, né? Sabe, a nossa figueira, que é o que mais nos humilha, pode se tornar o lugar do nosso maior encontro com Deus. Olha, o Papa Bento XVI continua. O Papa Bento XVI interpretou que Natanael percebeu que Jesus o conhecia profundamente, sentiu-se compreendido e descobriu que podia confiar-se inteiramente a ele. Natanael sentiu isso quando Jesus falou com ele. O Papa Bento XVI, aliás, agora o Papa São João Paulo II, comentando também essa passagem, dizia: para ver Jesus é preciso primeiro deixar-se olhar por ele. Antes de você ver Jesus, deixe-se olhar por ele. Antes de Natanael ir lá ver Jesus, Jesus já o tinha visto, né? E São João Paulo II conclui dizendo: esse intercâmbio profundo de olhares transforma a vida. Eu que o olho e deixo ele me olhar, eu que o vejo e deixo ele me ver, né? Então, mais uma vez eu digo, talvez ninguém tenha entendido as suas lágrimas quando você chorou, mas ele te viu. Talvez você tenha rezado e aparentemente nada aconteceu, você tenha pedido para algo acontecer e não aconteceu, mas ele te viu lá debaixo da figueira, da sua decepção, né? E depois Jesus conclui dizendo: ali está um israelita de verdade, né? Olha, ele chegou detonando Jesus com preconceito e Jesus devolveu o elogio, né? Esse homem de Nazaré não presta. E ele falou: ali vem um israelita de verdade, no qual não há falsidade. Jesus, ele olha além da nossa imperfeição, porque de fato era uma limitação, ele não conhecia a verdade, ele não agiu talvez com má fé. Mas Jesus, ele olha além da nossa Nazaré, né? Ele vê o que a gente pode se tornar, né? Ele vê que existe uma obra-prima ali para ser descoberta, mesmo por trás dos escombros, né? Que às vezes configuram a nossa vida. Vamos ficar em pé? Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez, que nos reúne, pode ser mais forte, que nos reúne nesse lugar. Veja bem,
Hoje Jesus está dizendo: me entregue a sua Nazaré, aquilo que te causa vergonha, suas quedas, seus medos. E também está dizendo: eu te vejo, te vi debaixo da figueira, e está te chamando, vem ver, vem fazer a experiência comigo. Talvez faz muito tempo que você não sente a voz de Deus falando dentro de você, né? Hoje o Senhor quer falar com você. Hoje o Senhor quer curar coisas dentro de você que talvez estejam fora de órbita, fora de ordem, né? Levanta os seus braços assim comigo e repita depois do Padre: Jesus, eu quero te ver. Jesus, eu quero te ver. Mas eu também me deixo olhar por ti. Mas eu também me deixo olhar por ti. Eu quero fazer uma experiência contigo. Eu quero fazer uma experiência contigo. Com o teu amor. Com o teu amor. Com o teu Espírito Santo. Com o teu Espírito Santo. Por isso eu deito, eu coloco aos teus pés. Eu coloco aos teus pés. Todos os meus preconceitos. Todos os meus preconceitos. Todas as narrativas que eu criei. Todas as narrativas que eu criei. Todas as mentiras presentes no meu coração. Todas as mentiras presentes no meu coração. Que não deixam o Senhor fazer. Que não deixam o Senhor fazer. Tudo que o Senhor quer fazer na minha vida. Tudo que o Senhor quer fazer na minha vida. Eu quero ser barro. Eu quero ser barro. Porque eu sei que tu és o oleiro. Porque eu sei que tu és o oleiro. Eu quero me deixar formar por ti. Eu quero me deixar formar por ti. Curar por ti. Curar por ti. Libertar por ti. Libertar por ti. Eu renuncio, Jesus. Eu renuncio, Jesus. Todo o meu orgulho. Todo o meu orgulho. Toda a vontade de ser dono da verdade. Toda a vontade de ser dono da verdade. Todos os preconceitos. Todos os preconceitos. Toda a falta de educação. Toda falta de educação. Tudo que me faz julgar as pessoas. Tudo que me faz julgar as pessoas. Diminuir as pessoas. Diminuir as pessoas. E eu quero fazer uma experiência contigo. Eu quero fazer uma experiência contigo. Eu quero ser mais uma vez olhado por ti. Eu quero mais uma vez ser olhada por ti. Eu peço, derrama o teu Espírito Santo. Derrama o teu Espírito Santo. Pode ser mais forte. Derrama o teu Espírito Santo. Derrama o teu Espírito Santo. Sobre todo o meu ser. Sobre todo o meu ser. Vem me batizar no Espírito Santo. Vem me batizar no teu Espírito Santo. Eu quero, Jesus. Eu quero, Jesus. Ter um encontro pessoal contigo. Eu quero ser batizado no teu amor. Eu quero sentir tua presença, para então levar outras pessoas ao encontro pessoal contigo. Vem encher meu coração, Jesus. Vem encher meu coração, Jesus. Com o poder do teu Espírito Santo. Com o poder do teu Espírito Santo. Vem curar em minhas mágoas. Vem curar em minhas mágoas. Os ressentimentos. Os ressentimentos. Vem me libertar do desânimo. Vem me libertar do desânimo. Dos pecados de estimação. Dos pecados de estimação. Dos medos. Dos medos. Faça uma obra nova em mim, Senhor. Faz uma obra nova em mim. Eu quero ter um encontro contigo nessa tarde. Eu quero ter um encontro contigo nesta tarde. Eu quero amar mais. Eu quero amar mais. Eu quero ter um coração manso e humilde. Eu quero ter um coração manso e humilde. Como o teu sagrado coração, Jesus. Como o teu sagrado coração, Jesus. Vem em auxílio da minha miséria. Vem em auxílio da minha miséria. Derrama sobre mim o teu Espírito. Derrama sobre mim o teu Espírito. E vamos cantar. Vamos elevar o nosso coração ao Senhor. Te procuro. Te desejo. Te desejo. Eu preciso nascer do alto. Eu preciso nascer do alto. Canta isso. Te procuro. Te procuro. Te desejo. Te desejo. Eu preciso nascer do alto. Eu preciso nascer do alto. Já não quero mais fazer minha vontade. Já não quero mais fazer minha vontade, pois sei que nessa vida perdendo é que eu ganho. Escolho abandonar todos os meus conceitos. Escolho abandonar
todos os meus conceitos, pois sei que só em Ti vida nova eu terei. vida nova eu terei. Levanta os seus braços, então sopra sobre minha vida. Então Solta a voz. sopra sobre a minha vida. Teu sopro de vida, Teu sopro de vida, Espírito de Deus. Espírito Levanta os braços, canta isso. Então sopra sobre a minha vida, força. Então sopra sobre a minha vida. Teu sopro de vida, Espírito de Teu Deus. sopro de vida, Espírito de Então sopra sobre a minha vida, canta. Então sopra sobre a minha vida. Teu sopro de vida, Espírito de Teu Deus. sopro de vida, Espírito de Deus. Mais forte, então sopra. Então sopra sobre a minha vida. Teu sopro de vida, Espírito de Deus. Só você, então sopra. Então Força. Teu sopro de vida, Espírito de Deus. Então sopra. Então sopra sobre a minha vida, teu sopro de vida, Espírito de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. para sempre seja louvado. Jesus, Maria e José. Nossa família, vossa é. Jesus, Maria e José. A nossa família, vossa é. Jesus, Maria e José. A nossa família, vossa é. Vamos aplaudir o Espírito Santo mais uma vez, com toda a força do nosso coração. Ele está aqui, Ele está trabalhando no meio de nós.